Irmãos, eu quero ministrar hoje sobre Josué, mas não é possível falar sobre a vida de Josué, ou ministrar algo da parte de Josué, sem você reconhecer que Josué não é fruto do acaso. Eu e você, nós somos Josué numa porção, mas é impossível você falar da vida de Josué sem mencionar Moisés. Por quê? Porque nós acreditamos numa obra que seja geracional. Josué é aquele que veio depois, Josué é aquele que colheu palavras que foram liberadas na vida de Moisés. E nós somos assim, você não é fruto do acaso, alguém um dia orou por você, alguém um dia abençoou sua vida, você veio fruto de alguém que liberou algo, alguém que te abençoou, e nós somos assim, uma obra que seja geracional. E aí eu me lembrei, não sei se foi esse ano passado, me convidaram para poder receber não sei como é que eu falo, você estava lá, ué. Receber uma homenagem, né? Como uma igreja relevante. E aí, então, os pastores, nós fomos. E aí, na hora de entregar isso, assim, eu nunca ganhei nada, irmãos. Eu ganhava boleto bancário para pagar. Mas ganhar uma premiação assim, eu fiquei, nossa, um prêmio. Mas eu até perguntei, como que é isso? Não, a gente pergunta para as pessoas falam que a igreja videira é uma bênção. Falei, meu Deus do céu, eu quero ouvir do Senhor, né? Servo bom e fiel. Mas tá bom, aí eu fui lá, aí me deram 1 minuto para falar no dia. Falei, o que você fala em 1 minuto? Irmãos, pastor falar em 1 minuto é uma loucura. Você dá um microfone para um pastor e você fala para ele, tem 1 minuto. Irmão, você vai ter certeza se ele é salvo naquela hora. Porque se ele não ficar possesso, já é de bom tamanho. Mas como é que você fala em 1 minuto? Aí me deram o microfone, eu falei, Deus, o que eu falo? Irmãos, o Espírito, na hora, eu peguei o microfone, ao invés de fazer aquele agradecimento, eu falei o seguinte, olha, eu tenho certeza que o que eu estou colhendo hoje, não tem a ver comigo. Outras pessoas que vieram antes, choraram, clamaram, em Cristo Jesus, e hoje nós podemos colher o que outros clamaram. Mas eu também falei o seguinte, mas para que essa obra também não pare, eu acredito que eu tenho que continuar clamando, orando, para que outros colham também aquilo que eu vou semear hoje, amém, irmãos? Isso é uma obra geracional. Então, Josué, é impossível você falar um pouco de Josué sem você mencionar sobre Moisés. E aí eu vou ler com os irmãos alguns trechos da passagem. Se você puder abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 33, dos versículos 12 em diante. Eu vou ler algumas passagens aqui, alguns versículos, para os irmãos se familiarizarem. A Bíblia diz o seguinte, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irás à minha presença contigo, para te fazer descansar. Deixa eu explicar o que foi dito aqui. Moisés, então, foi chamado por Deus, e ele, para ele ter certeza que Deus estava com ele, ele faz um pedido, me mostra que você está comigo. E o Senhor falou 3 coisas importantes aqui. Ele disse o seguinte, eu te conheço pelo nome. Isso é uma coisa importante você saber. Deus te conhece pelo nome. Deus sabe quem você é. Antes da formação de tudo que viesse, Ele já sabia quem você era, já tinha algo na sua vida e tem um propósito na sua vida. Você crê nisso? Então Deus te conhece pelo nome. Outra coisa que é dito aqui, ele fala o seguinte, a minha presença é com você e o meu descanso. São essas 3 coisas que Deus define na vida de Moisés. Eu te conheço pelo teu nome, a minha presença é com você e eu sou o seu descanso. Essas 3 coisas você tem que ter certeza, irmãos. Deus te conhece, a presença de Deus é com você e que Ele te dá descanso. Mas nós vivemos como se Deus não nos conhecesse, nós caminhamos como se Deus não tivesse presente na nossa vida e nós andamos cansados de tudo. Nós vivemos com base às vezes em cansados, nós achamos que Deus se esqueceu da gente, acha que Deus não é conosco, só é com o vizinho, mas não é conosco. Mas eu estou aqui para definir, declarar e selar na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Ele sabe o seu nome, Ele tem a presença habitando em você e Ele é o seu descanso. Mas irmãos, eu não sei quanto a você, mas muitas vezes
eu ficava achando, será que Deus realmente se lembra de mim? Poxa, mas será mesmo? Mas por que tudo é difícil? Por que eu estou cansado então? Por que parece que as coisas funcionam para os outros e não funcionam tanto para mim? Irmãos, você tem que crer, irmãos. Você tem que crer. Vou te falar uma coisa. Irmãos, se você acreditar nisso, no que eu vou te falar, você pode ter certeza que tudo na sua vida muda. Irmãos, Deus não ama mais outras pessoas do que você. Ele te ama. Não tem filho mais amado. Ah, não, ele me ama mais do que o outro. Não, ele te ama. Mas nós achamos que não. Que às vezes ele prefere mais alguns, que ele escolhe mais alguns. Irmãos, você é amado e ponto final. Deus te ama, não tem mais o que mudar nisso. Então eu acredito, irmãos, que Deus conhece meu nome. Deus me chama pelo nome, Ele me chama de filho, Ele me chama de Márcio, Ele fala comigo, Ele conhece você. E quando você conhece o nome de alguém, isso fala que você tem intimidade com aquela pessoa. Isso fala que você conhece alguma coisa daquela pessoa. Quando alguém te chama pelo nome, muda tudo. Eu vou te falar uma coisa, mas eu vou confessar algo. Eu tenho dificuldade de gravar nome, irmãos. Não fica chateado comigo, não. Você não fica chateado comigo? E principalmente então, quando eu passar e não te cumprimentar em algum lugar, você vai ficar chateado comigo, irmãos? Oh, você está vendo? Tem gente que é sincero. Tem gente que sai da igreja, meu Deus. Irmãos, e assim, e parece que quanto mais eu tento, mais ainda acontece comigo, irmãos. Eu estou lá num parque, anteontem, estou num parque, parou um cara de óculos escuros na minha frente. Bombado, fortão, ficou olhando para mim, eu falei, ixi, eu nem abaixei a cabeça, meu amigo. Vai que um cara desse me dá um tapa. O cara fortão ficou olhando, ele, você não me reconhece não, né? Eu falei, cara, eu reconheço. Reconheço desde criancinha, cara. O cara falou de um jeito comigo que eu, na hora, eu reconheço tudo. Você não é assim não, irmãos? O cara falou mais grosso que eu afino na hora. Mas aí ele, você foi padrinho do meu casamento. Eu, claro que eu sei, rapaz. Aí ele tirou o óculos. Eu falei, não, irmãos, eu vou confessar, não sei quem era. Eu fiquei olhando para minha esposa, que é ela que me socorre nessas horas. Sabe aquele socorro que vem do alto? Aí a hora que eu olhei para minha esposa, ela estava conversando com a esposa dele. Aí eu reconheci. Eu falei, claro que eu sabia que você era o óculos. A hora que você tirou, então eu... E o nome dele? Meu Deus do céu, até agora, irmãos, eu não sei. E ele vai ouvir essa pregação e ele vai falar, eu sabia disso. Mas eu quero te contar, irmãos, eu não sou Deus, mas Deus conhece você pelo nome. Você é importante para Deus. Você foi gerado por Ele. E quando Ele conhece você pelo seu nome, Ele também sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas crises. Ele sabe daquilo que você precisa. E Deus é bom, Ele te conhece pelo nome. A outra coisa que é dito aqui na vida de Moisés, fala, olha, eu estarei com a minha presença com você, irmãos. Presença de Deus é o seguinte, é uma credencial para que coisas aconteçam na sua vida. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você precisa entrar num lugar, mas você está com alguém que tem a chave. Embora você não tenha a chave, a presença daquela outra pessoa, ela te dá acesso para onde você quer, é verdade ou não é? Embora você não tenha a chave, mas se você estiver com alguém que está do seu lado, que é presente na sua vida, aonde você chegar, eu acredito, irmãos, que aquela pessoa ela vai abrir portas na sua vida. Você crê nisso? E a outra coisa que é dito aqui, eu serei o seu descanso. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas 2019 foi muito agitado na minha vida. Está sendo agitado, parece que sempre tem alguma coisa. Mas irmão, se eu não acreditar que Deus vai me dar descanso, então eu estou fazendo uma obra no meu braço. Quando tudo vai ficando pesado, quando tudo vai ficando difícil, é porque talvez tem mão de homens demais e presença de Deus de menos. Quando a coisa está ficando pesada, você vai fazer alguma coisa cansativo, você vai falar alguma coisa pesa, você vai cuidar de alguém pesa, é porque você está fazendo a sua força, e nós não devemos fazer a obra de Deus na nossa força, nós precisamos confiar em Deus, descansar em Deus. Agora eu te digo uma coisa, quando nós somos pais, irmãos, às vezes a gente não deixa os nossos filhos terem as suas experiências. É necessário que você leve o seu filho a acreditar que ele tem um descanso, porque Deus é para com ele. Descansa, acalma seu coração, tira a agitação de 2019. Irmão, só faltam 2 domingos, acabou o ano. Que loucura, meu Deus. Estou quase para completar 35 anos.
Ano que vem eu chego aos 35. Tem alguém aí na casa dos 30 também? Levanta a mão. Mentirosos, alguns aqui. Coisa onde vocês estão aprendendo a mentir agora? Mentirosos. Olha aqui para mim. Mas irmãos, o ano parece que às vezes foi tão cansativo, tanta coisa. Mas eu estou aqui para te desafiar em nome do Senhor Jesus. Descansa em Deus. E olha, você pode achar que não. Irmãos, eu te libero uma palavra diante de Deus. Talvez o que você não experimentou no ano inteiro, Deus pode mostrar em 2 domingos, em 2 palavras, uma transformação como nunca antes. O que não aconteceu, o que ficou travado. Sabe aquele momento que você está para desistir, parece que você correu e não alcançou, você fez e não alcançou? Irmãos, talvez Deus falou, meu filho, você não esperou, é agora, está chegando. Você tem fé para isso? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero com fé o que não aconteceu nesses dias para trás. O Senhor pode remir o tempo agora nesse pouco tempo, porque Ele é Deus e que muda o tempo e as estações, amém? Então, irmãos, Moisés é esse. Deus diz para Moisés, eu te conheço pelo nome, a minha presença é com você, e eu te darei descanso, amém? E aí então surge depois Josué, Moisés morre, agora vamos lá para Josué, agora a gente pode comentar um pouco sobre Josué. Abre lá Josué capítulo 1, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, ao filho de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, lhe será dado, como eu prometi a Moisés. Agora vem aonde eu quero entrar. Durante muito tempo eu achava, muita gente chegou a falar assim para mim, olha, não, agora é com você, Moisés é morto. Encerrou Moisés, agora é com você, Márcio. Tem uma parte que é correta, só que essa expressão, Moisés é morto, também significa uma outra coisa. É o seguinte, mesmo Moisés morto, o que vai acontecer na sua vida, Josué, tem a ver porque eu prometi primeiro a Moisés. Mas nós queremos, irmãos, enterrar os Moisés que Deus nos dá. Nós queremos dispensar os homens de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, muita coisa que você está colhendo é fruto porque alguém deu para Moisés. Deixa eu te contar uma coisa. Você não é fruto do nada. Mas a gente quer lembrar que Moisés é morto. Não, Moisés às vezes, a gente tem que mencionar que ele morreu, mas que as promessas que foram liberadas para Moisés, é por isso que você está sendo abençoado hoje. Amém mesmo? Mas nós queremos enfincar o pé em Moisés e falar, não, esquece Moisés. Já falaram isso para mim, olha, Moisés morreu, esquece Moisés, Márcio. Agora é com você, Márcio. Deixa eu te contar, irmãos. O Senhor está dizendo aqui o seguinte, que Moisés é morto, mas mesmo ele morto, as promessas de Josué vão acontecer porque Deus deu primeiro para Moisés. Mas nós queremos esquecer quem veio primeiro. Nós queremos esquecer aqueles que cuidaram da gente. Não, eu só quero andar agora com os grandes, com as pessoas que têm ascensão. Irmãos, você não é filho do nada. Alguém, mesmo que não seja como você gostaria, não seja quem você gostaria, alguém cuidou de você. Alguém te ensinou os primeiros passos. E mesmo que essa pessoa não esteja tão perto de você, eu quero te falar uma coisa. Você está colhendo sim, Josué, coisas que Moisés ouviu de Deus. Você está desfrutando palavras hoje que foram dadas para Moisés. E aí, por que Josué está recebendo isso? Porque nós acreditamos numa obra geracional. Mesmo sendo Moisés ouvindo, eu sei o teu nome, você tem a minha presença, e eu serei o teu descanso. Tudo que foi prometido na vida de Moisés, Josué começa a desfrutar, e te falo, no capítulo 1, no versículo 1, já descreve todas essas coisas na vida de Josué. Vamos ler de novo agora, entendendo isso? Quais são as 3 coisas que foram mencionadas na vida de Moisés? Te conheço pelo nome, você tem a minha presença, e você tem o meu descanso. No versículo 1, você percebe o Senhor chamando Moisés pelo nome. Você vê, dizendo para Josué, Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, ali te darei, como eu disse, a quem?
Moisés, ou seja, você vai receber de graça, descansado. E tudo que eu falei para Moisés vai acontecer na sua vida. O que é isso? Presença. Josué recebeu de graça o que foi dado para quem? Para Moisés, meu amigo. Irmãos, é muito bom receber herança. Alguém já recebeu herança? Poucos aqui receberam herança. Eu vou orar, irmãos. Irmãos, é bom receber herança. Eu não recebi, não. Mas eu acho que é bom receber lá 5 fazendas, 1000 cabeças de animais, 30 cavalos. Ó, Jesus está falando. Irmãos, não, de dívida não. De dívida não, é só bênção. Olha para mim. Irmãos, Josué herdou bênçãos que foi dada para alguém que veio antes. Sabe por que talvez você não está desfrutando de bênçãos hoje? É porque você nega a receber de Moisés. Você acha que você tem que criar tudo sozinho. Você acha que você tem que ser o dono da razão. Você acha que você tem que ter a última palavra. Você acha que você é o dono de tudo. Mas eu quero te falar, se você não reconhecer quem Deus deu antes, você nunca vai desfrutar de uma herança plena. Você vai correr e vai achar que você tem que fazer no seu esforço. Quero te falar uma coisa, meu amigo. Eu quero a herança de que foi dada para Moisés. Eu quero receber palavras que foram dadas para outras pessoas. Eu quero desfrutar disso. Eu não preciso ter a última palavra. Eu não preciso ser o dono da razão. Eu não preciso descobrir a roda de novo. Eu já posso pegar a roda de alguém. Eu posso desfrutar daquilo que foi dado para outros. E qual que é o problema disso? Isso não desmerece você. Isso não deixa você mais pobre. Isso não deixa você menos espiritual. Mas, irmão, se você não reconhecer que Deus deu para alguém, e que através daquela pessoa você vai desfrutar de algo hoje, meu amigo, você nunca vai receber uma herança plena. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu conheço herança. Eu não recebi do meu pai. Meu pai morreu, não recebi a casa, uma parte da casa, verdade, recebi uma parte da casa. Mas sabe, eu queria ter recebido mais. Queria, sério mesmo, queria que meu pai tivesse fazendas, carretas. Eu queria desfrutar mais. Mas eu posso te falar uma coisa, mas ele não tinha aquilo, mas ele me deu outros valores. Ele me deu como ser um homem. Ele deixou para mim uma série de identidade, ele me deixou vários valores. E eu desfruto disso hoje. Então eu quero te falar algo em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Se você talvez não está desfrutando de herança, é porque você não se apropriou daquilo que foi dado para outros. Se aproprie. Alguém um dia recebeu uma palavra antes de você. Recebe o que essa pessoa tem. Reconheça quem Deus levantou antes. Reconheça. Mas nós anulamos os pais. Nós anulamos pessoas que vieram antes. Nós anulamos homens de Deus. Às vezes você foi criado por avô, por tio, por primo. E aí você desconsidera o que Deus fez na vida dele. Se você passar a considerar, gente, meu pai foi abençoado naquela área. Eu quero ser abençoado naquela área. Eu creio que meu pai recebeu uma palavra profética naquela área. Eu quero receber disso. Irmãos, Deus vai trazer na sua vida aquilo que Ele lançou na vida de outro. Você vai receber coisas grandiosas porque Deus falou na vida de outros. E talvez, irmãos, Moisés não viu tudo, mas Josué viu. Moisés ouviu palavras. Ele foi chamado por Deus, mas Josué entrou na terra. Não foi Moisés. Porque ele recebeu todas as palavras. Agora Josué se apropriou delas. Irmãos, eu não quero assinar o cheque, não. Eu quero desfrutar do cheque. Mas parece que a gente tem que ter aquela necessidade de ter. Não, eu que vou fazer a assinatura desse cheque. Irmãos, às vezes vai ser outro e você vai desfrutar dessa herança. Recebe o que Deus deu para outros. Isso é herança. Amém mesmo. Irmão, se você não crê nisso, você vai passar uma vida achando só que Moisés morreu. Quero te contar, quando alguém morre, alguém recebe a herança. Teve revelação? Mesmo? Mas não, só morreu. Não, meu amigo, toda aquela herança, todas aquelas palavras não podem ser enterradas com aquela pessoa, não. Porque a palavra de Deus não para em uma pessoa. Uma obra, ela é sempre geracional, ela vai passando para uma outra geração. Eu quero receber diante de Deus
todas as palavras que foram liberadas na vida de todos os Moisés que passaram na minha vida. E passou muito Moisés na minha vida, meu amigo. Eu tenho muitos Moisés, eu quero receber de cada um deles. Por quê? Porque eu entendi, receberam a palavra, mas Josué vai desfrutar. Mas da mesma forma, irmãos, eu vou levantar muito Josué na minha vida. Eu vou ser Moisés na vida de muita gente, de palavras que eu ouvi de Deus, mas que vão se cumprir nos meus filhos, na minha descendência, na próxima geração. Agora, será que os meus filhos querem receber de mim? Será que eles querem experimentar do que tem? E eu vou te falar, irmãos, eu sou Josué porque eu recebi de muitos Moisés, mas eu sou Moisés na vida de muito Josué. Eu quero liberar aqui nessa igreja em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho experimentado de tanta bondade de Deus, tanto cuidado de Deus, mimo, coisas assim, coisas... Então, você vê o cuidado de Deus. Mas, irmãos, eu sei que eu não vou ver tudo que Deus falou comigo, mas eu sei que os meus filhos verão. Eu sei que os meus filhos espirituais experimentarão. Não estou falando aqui só de filho natural, não. Estou falando de filhos espirituais também. Então, irmãos, tem uma porção que eu recebo, mas tem uma porção que eu dou. Tem os dois lados. Você tem o Moisés, e quero te contar, você vai ser Moisés na vida de alguém. Amém mesmo? Você crê nisso? Irmãos, talvez você está aí, olha, 200 anos na sua vida, nada mudou, porque você não reconheceu quem veio antes. Alguém veio antes, você não é fruto do nada, meu amigo. Você não é fruto do nada. E você vai ter que acreditar naquelas palavras. Pastor, agora me fala, como é que eu vou acreditar mesmo? Olha, irmãos, é só decidir não acreditar. E aí eu vou ler um versículo para você. Quando eu li, Deus falou muito comigo. A palavra de Deus diz lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Olha que a palavra, está projetando comigo os versículos? 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Irmãos, deserto total, não tinha água, o povo começa a perecer, e aí foi liberada uma palavra na vida de Elias. E aí, olha só, vamos ler agora o versículo 21. É dada uma exortação aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando ouvireis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão concernir entre dois pensamentos? E a Bíblia diz aqui o seguinte: se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. E aí está sendo dito o seguinte: os irmãos sabem aqui a questão dos profetas de Baal. E aí então os irmãos sabem que Elias, então, há aquele desafio entre esses profetas. E aí ele diz o seguinte: você tem que escolher quem você segue. Agora, irmão, seguir a Baal, quer seguir o inimigo, a Satanás, você sabe. Agora, sabe qual que é a luta nossa hoje, nessa geração? É o seguinte, é saber qual voz de Deus que nós vamos seguir. Porque é o seguinte, quando dois homens de Deus falam alguma coisa para você, não quer dizer que eles não são de Deus, são, mas às vezes vai ter uma direção contrária. Você tem que escolher qual voz você segue. Você tem que escolher uma pessoa que fala na sua vida, não tem duas, não tem três. Você tem que escolher quem fala. Você tem que definir quem é Moisés na sua vida, deixa eu te contar. Você tem que definir uma pessoa que vai falar na sua vida. Mas essa geração caminha, não quer ouvir ninguém, ou ouve todo mundo. Irmãos, internet hoje é a coisa mais maluca do mundo. Isso não tem volta mais não, meu amigo. É daí para pior. O que você quiser ouvir, você só escreve um tema, aí você vai ver dois homens de Deus, cada um falando uma coisa diferente da outra. Parece que é uma... O que isso significa? São homens de Deus? São. Estão falando a palavra de Deus? Sim. Mas existe uma palavra de Deus que ela é para você. Ela é única, ela é exclusiva sua. Às vezes o que Deus está falando comigo não é o que Ele quer falar com você. Mas você tem que definir quem fala na sua vida. Você tem que definir uma pessoa. Não pode ter dois pensamentos. É uma pessoa. E aí, se você não define quem é, irmão, você nunca tem herança de nada. Você tem que definir de onde vem. Quem é seu pai, quem fala. Irmãos, esse é o antepenúltimo domingo do mês. Você tem que definir quem fala na sua vida, mano. Não estou aqui reivindicando nada, não.
Eu estou aqui me dispondo, se você quiser ouvir a minha voz. Mas você tem que definir quem fala na sua vida. Não tem dois pensamentos. Estou falando quando tem pensamentos de gente crente. Quem fala, quem você ouve, quem você alimenta, você tem que definir. Tem muitos homens de Deus, tem demais. Tem gente que sabe muito mais do que eu. Meu Deus, é muito mais. Mas você tem que definir quem é que te alimenta. Porque a herança vai vir do seu pai. A herança vai vir de alguém que é próximo de você. Tem muita gente, irmãos, que são abençoados mesmo. Mas você tem que definir de quem que vai vir a sua herança. Porque se você ficar ouvindo de muitos, você nunca define a sua herança. Porque não tem vínculo. Mas quando você define quem é Moisés na sua vida, pronto, defini, é desse homem que eu vou receber. E de tempos em tempos, Moisés pode mudar? Pode mudar. Mas você tem que definir quem é Moisés. Pastor Marcos Botelho, eu sempre falo dele, ele está aqui. Pastor Marcos Botelho foi o Moisés na minha vida. Não tinha duas vozes falando, era a voz dele que falava na minha vida. Era dele que eu me alimentava. Eu tinha que recorrer, tinha muitos homens de Deus, mas eu ouvia o que ele tinha para dizer. Por quê? Porque eu queria receber a herança que estava sobre a vida dele. Andei com o pastor Naor. Pastor Naor, eu decidi, vou receber a herança dele, vou ouvir dele. Caminhei lado a lado com ele, durante uns 3 anos, eu acho. Depois andei com o pastor Marcelo Almeida. Defini, é dele, vou receber a herança dele. E acredito que eu recebi durante 10 anos da minha vida, herança do pastor Marcelo Almeida. Hoje eu ando com o pastor Aloysio. Hoje eu recebo desse Moisés, aquele que fala na minha vida. Mas eu recebo também a herança que vem dele. Você tem que definir quem fala. Não tem como você ter, eu até falei sobre isso, não existe liderança plural. Não, você pode ouvir outras palavras, ouça, irmãos, mas você tem que definir quem é. Não, fulano é meu pai, fulano é Moisés na minha vida. Porque isso define aonde eu plantar as plantas dos meus pés, dentro daquele lugar que foi prometido a quem? Para Moisés. Eu vou receber tudo então. Eu quero, irmãos, receber o que esses homens, os quais eu defini caminhar, eu vou receber essa herança. Mas eu posso te falar uma coisa, você tem que definir, é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Quem é, de quem você vai receber a herança? Você tem que definir, isso é sério. Muito sério na sua vida. Porque às vezes você está correndo em círculo e não está recebendo nada de ninguém. Você corre, mas você não recebe nada de ninguém. Você tem que definir de quem você se alimenta. Vou te perguntar aqui, seja honesto. Alguém que já desonrou pai e mãe, levanta a mão. Poucos. Vamos tentar de novo, vou perguntar mais uma vez. Talvez você não entendeu. Às vezes seu filho está perto, você não quer levantar a mão para não ficar pior. Você também, né, pai? Mas vou tentar de novo. Por acaso, alguém, por algum dia, desonrou o seu pai ou sua mãe? Só levanta a sua mãozinha. Ok, maravilha. Quero te contar, meu amigo. Então, chegou a época agora, na maturidade, na palavra de Deus, você definir quem realmente fala, quem alimenta, de quem você ouve. Posso ouvir um amém? E aí, a palavra de Deus diz agora, 1 Reis, capítulo 18, versículos 33 ao 35. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Isso aqui então, os irmãos já sabem que Elias aqui vai mostrar o poder de Deus em o fogo do alto, para mostrar que aqueles profetas de Baal são falsos profetas. E ele pede o seguinte, traz água. E aí depois ele fala o seguinte, disse mais, fazer pela segunda vez, traz mais água. E disse mais pela terceira vez, traz mais água. Pastor, o que tem a ver? Olha só, irmãos, o tanto que é necessário você saber de quem você ouve, eu gostaria que você tivesse revelação do que eu vou dizer agora. Isso pode mudar a sua vida, irmãos. Eu comecei lendo o versículo. O que faltava naquele povo, naquela terra? Água. O que o profeta pediu ali? Água. O que era difícil de entregar naquela época, irmãos? Água.
A água era preciosa. Eu comecei lendo o versículo. A terra estava sem água, o povo estava perecendo. E o que o profeta pediu? Água. E ele pediu pela segunda vez o que, irmãos? Água. E ele pediu pela terceira vez o que, irmãos? Irmão, se você não definir quem fala na sua vida, às vezes você pode estar perdendo o que Deus está usando alguém para te falar. E o que aconteceu aqui depois? Veio fogo, consumiu tudo. E lá na frente o que teve? Bastante chuva. Isso significa o seguinte, irmãos. Vai ter Moisés que vai te desafiar a fazer coisas que talvez você não imaginaria. Mas porque você acredita que ele é homem de Deus na sua vida, você entrega tudo. Irmãos, quando você reconhece Moisés na sua vida, e ele fala com você como um profeta, tudo que ele te falar, você vai acreditar porque você crê que é da parte do Senhor Jesus. Pastor, mas eu já errei no passado, eu achei que fosse Moisés e não era. Pede para Deus, Deus fala com você. Deus não falou com Josué que Moisés era servo? Que Moisés era o homem que ele escolheu? Falou, irmãos. Deus pode falar com você. Sabe o que acontece agora, irmãos? O que muda? Deus às vezes está te pedindo coisas através de alguém e você está resistindo. Mas você não reconhece que aquela pessoa é a boca de Deus na sua vida. Ela vai acertar sempre? Não acho que vai acertar sempre. Mas irmãos, eu vou te falar algo até para te chocar. Não estou falando heresia, tá bom? Os irmãos acreditam em mim? Irmãos, até se Moisés, na sua vida, falar alguma coisa de errado, ele vai prestar conta diante de Deus. Mas acredite, e fala para Deus, Senhor, eu fiz porque eu criei que esse homem foi homem de Deus, porque o Senhor mandou na minha vida. Eu já fiz coisas, ouvindo Moisés, que depois eu vi que não era certo. Falei, poxa, não devia ter feito o que ele falou. Eu não devia ter liberado o que ele me pediu. Mas sabe de uma coisa? No final das contas, cada um presta contas individualmente. E eu vi que depois Deus me honrou em ter obedecido. Você acredita nisso, irmãos? Irmãos, você já teve palavras de alguém que você fez, mas depois não era? Levanta a mão se já aconteceu isso com você. Mas eu vou te falar uma coisa. Aquele homem vai prestar conta diante de Deus. Moisés prestou conta diante de Deus. Você, irmãos, creia. Sabe uma coisa que muita gente às vezes fala sobre dízimo e oferta? É engraçado. Você vai dar dízimo para aquela igreja que rouba o dízimo e oferta? Alguém já ouviu isso alguma vez? Poucos aqui, né? Vou te contar. Eles falam isso às vezes, sabia, irmãos? Sabia? É verdade, eles falam que a gente rouba o dinheiro do pessoal. Você é trouxa, está lá sustentando pastor, está lá viajando no Brasil. Olha lá. E você está trabalhando. Vou te contar uma coisa, irmãos. Cada um presta conta diante de Deus, é individual. Irmãos, sabe por que... Olha, eu não roubo a igreja, irmãos. Eu vou te falar uma coisa, é porque eu sei o Deus que eu sirvo. Não é medo da reação dos irmãos, mas é temor diante de Deus. Senhor, esse dinheiro aqui é do Senhor. Então, irmãos, se algum dia acontecesse alguma coisa, né, em nome do Senhor Jesus, não vai acontecer, eu vou prestar conta diante de Deus. Mas você vai acreditar, Senhor, eu fiz em obediência. Toda vez que eu levei o dízimo e oferta, eu fiz porque eu creio na palavra de Deus. E se ele roubou, ele presta conta diante de Deus. Então, eu quero te falar, às vezes Moisés vai errar com você, mas creia. Senhor, eu fiz porque eu acreditei que ele é um homem de Deus. Os irmãos estão comigo? Para finalizar, o capítulo 1 de Josué chama Moisés de como? Servo. Servo Moisés, meu servo Moisés. E eu fiz questão de anotar, irmãos. Eu anotei mais de 15 vezes no livro de Josué que ele é chamado de servo Moisés. Servo Moisés. Mas Josué nunca é chamado de servo. Mas Moisés é chamado de servo. Olha só, vou ler aqui os versículos. Josué 8:31. Conforme Moisés, servo do Senhor. Josué 8:33, tudo conforme Moisés, servo do Senhor. Josué 9:24, e eles responderam a Josué, os servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a que o seu servo Moisés,
Josué 11:12. Josué conquistou todas as cidades e matou a espada os reis que governaram. Destruiu totalmente como Moisés, servo do Senhor. O tempo inteiro, Deus fala com Josué, lembrando que Moisés é um servo. Mas hora nenhuma chama Josué de servo. Sabe por quê? Josué tinha que aprender, antes de ser considerado servo, que toda obra é geracional. Não tem Josué sem antes reconhecer Moisés. E o último versículo que eu quero ler para vocês para encerrar. O pessoal do louvor pode vir aqui. A Bíblia diz o seguinte, lá em Josué 24, dos versículos 28 a 29. Então Josué despediu ao povo, cada um para a sua herança. Cada um para o quê, irmãos? Herança é dado quando você reconhece paternidade. Depois dessas coisas, olha só o que mudou agora na vida de Josué. No dia que Josué reconheceu a herança do povo, Josué agora ouve o seguinte: depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do, agora no final da vida, faleceu com a idade de 110 anos, morrendo. Josué agora ouve de quem? De Deus, que ele é um servo. Quando que ele reconheceu ali que ele era um servo? No dia que ele reconheceu que a obra é feita por herança. No final da vida, Josué só foi reconhecido como servo. No final da vida, morrendo como servo. Pastor do céu, será que eu vou reconhecer no final da minha vida Moisés só? Eu vou passar minha vida inteira sem reconhecer quem veio antes? Não, irmãos, graças a Deus que Deus nos deu revelação dessa palavra. Quantos querem ser servos do Altíssimo? Você vai ter que reconhecer quem veio antes, meu amigo. E pode contar, talvez eu não fui o Moisés na sua vida. Talvez eu estou entrando agora como Moisés. Mas teve alguém na sua vida antes que fez algo. Irmãos, eu louvo a Deus. Eu tenho experimentado de coisas particulares em Deus. E sabe, no dia que eu fui preparar essa palavra, eu nunca preparei, acho que uma palavra tão rápida na minha vida. A hora que falou, você vai pregar na conferência, eu entrei dentro do carro, falei, vou fazer um jejum na água, para descobrir que palavra que é. Antes de chegar em casa, eu já tinha toda a palavra pronta. Eu falei, mas nem precisei jejuar? Isso é graça. Irmãos, eu tenho desfrutado de tanta bondade de Deus, mas eu acho que um dos fatores, eu reconheci quem veio antes na minha vida. E não faço questão de escondê-los, pelo contrário. Sempre menciono. Para de esconder Moisés, meu irmão. Ele é morto, ele não está perto de você, ele está em outro lugar, ele te ajudou durante um pouco tempo. Mas eu quero te falar algo, reconheça Moisés na sua vida. Porque as promessas que você vai receber, vai vir fruto de herança. Se você está aí com 99 anos e não desfrutou ainda, Deus está te dando a oportunidade. Reconheça quem veio primeiro na sua vida. Não existe Josué sem Moisés. Não existe filhos sem pais. Não existe. Não existe. Você tem que crer no que eu estou falando, irmãos. Você quer 2020, uma vida transformada? Alguém veio antes de você. Alguém veio. Alguém veio. Você está lembrando de alguém aí? Você está lembrando de alguém? Às vezes até seu marido, às vezes foi sua esposa. Eu tenho gente na minha vida muito importante. E eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, eu estou desfrutando de promessas que foram dadas para outros que não foram para mim. Mas também tenho certeza que muitos vão desfrutar de promessas que eu ouvi, mas que serão dadas para os meus filhos espirituais.
gostaria de orar com você. E eu gostaria de chamar à memória hoje de vocês todos os Moisés que Deus levantou na sua vida. E se você crê que essa obra é uma obra de herança, é uma obra geracional, pastor, será que eu vou ouvir do Senhor que eu sou um servo dele? Vou te falar uma coisa. Um dia você vai ouvir dessa seguinte maneira: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a promessa de Deus. Eu quero, irmãos, ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Eu quero ouvir e acreditar que eu deixei um legado para trás, que eu deixei uma herança para trás. Eu quero deixar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma marca profunda nesses Estados Unidos da América. Irmãos, eu decidi no meu coração, eu quero viver os momentos e os anos mais intensos da minha vida. Eu me recuso a viver passivo, um cumpridor de horário, que bate o ponto de manhã e que sai à tarde. Não, eu quero viver os anos mais intensos do meu cristianismo, pregando a palavra, louvando a Deus, levando, libertando os cativos, liberando os cativos, pregando o ano aceitável do Senhor, pregando as boas novas, a graça de Deus. Eu quero deixar uma herança para essa próxima geração. Eu quero que esses filhos espirituais possam um dia poder falar: eu tive Moisés na minha vida, e o que eu experimento hoje foram palavras liberadas na vida daquele homem de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para você que hoje, nesse domingo, essa palavra, ela possa ser poderosa. Poderosa, ela encontre um lugar perfeito no seu coração. Uma palavra que ela não seja jogada ao vento. Uma palavra que você não saia da mesma forma que você entrou, mas uma palavra transformadora, uma palavra poderosa, uma palavra cheia de vida, uma palavra que possa impactar o seu coração, uma palavra que possa mudar o seu destino, uma palavra que possa selar os seus filhos, que os seus filhos recebam de uma herança. O meu pai sempre foi intenso com Cristo, o meu pai sempre foi generoso em Deus, o meu pai sempre me mostrou um caminho maior e melhor. O meu pai foi esse referencial. Eu tive um Moisés dentro da minha própria casa, eu tive um Moisés na vida da igreja, eu tive um Moisés como líder, eu tive um Moisés como um pastor, eu tive um Moisés como meu pai. Que os seus filhos possam enxergar Moisés, que foram levantados primeiros, que as promessas vieram. Eu te conheço pelo nome, você tem a minha presença e você tem o meu descanso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja, eu libero sobre a sua vida essas palavras que eu recebi na minha vida. Eu libero sobre a sua vida. Você possa experimentar de coisas maiores, mais profundas em Cristo Jesus. Que o seu ministério possa ser muito maior do que aquilo que eu tenho experimentado. Que a sua vida, a sua intimidade com Deus seja muito maior do que aquilo que eu tenho experimentado. Que a sua vida financeira seja muito maior do que aquilo que eu tenho experimentado. Que toda a terra que eu experimentei e colhi, você vai colocar a planta dos seus pés e será muito mais abundante em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que a sua casa seja repleta de alegria, de vida, de júbilo. Eu oro para que a saúde na sua alma, no seu espírito, no seu corpo seja muito maior do que aquilo que eu tenho recebido. Perturbado, mas e também não deixa de dar frutos. Que venhamos a estender, ou a entender, na verdade, que as nossas raízes precisam crescer e nos dar sustentação e alimento e provisão necessária, para que sejamos uma árvore onde outros vão comer do fruto. Nascemos para vencer, para sermos bem-sucedidos. Sei que muitas vezes ventos contrários já tentou nos derrubar, mas temos que a cada dia mais voltar a nossa vida para aquele que nos sustenta e nos alimenta. Que não deixemos de viver a vida da igreja, que voltemos nosso coração a Jesus e a sua obra. Que nosso verdadeiro alimento possa ser fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fique em pé onde você está. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar.
irmãos, eu estou junto com o pastor Luiz há 22 anos, né? Desde quando a igreja tinha menos que esse tanto de pessoas que tem aqui. E eu vi essa obra crescendo e se multiplicando. Eu cresci junto ali. Tornei o primeiro líder de adolescentes aos 15 anos de idade. E você sabe, eu louvo a Deus por esses homens. Eu sei que ultimamente temos recebido muitos ataques, mas eu louvo a Deus porque são homens que têm raiz. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eu quero honrá-los aqui. Talvez eles mesmos me falariam deles mesmo aqui, mas eu quero honrar a vida do pastor Luiz, a vida do pastor Márcio. São homens de raiz, que estão sofrendo injustiça por causa do reino de Deus. Isso é louvável e aceitável diante de Deus. Não se dobraram, não se renderam diante de acusações, diante de tantas pressões, de lutas. Estão permanecendo. Eu louvo a Deus, são exemplo para mim. Eu tenho que permanecer firme em Cristo, para que outros também olhem para nós, para mim, e possam, não, eu tenho um exemplo a ser seguido. Tem um modelo, está permanecendo no meio das lutas. Pastor, mas eu desisti. Eu sei, às vezes a gente desiste mesmo, mas volta hoje. Ah, pastor, eu cansei. Eu sei, é que cansa mesmo, concordo. Mas renova as suas forças no Senhor hoje. Fala, Senhor, deixa que minhas raízes cheguem até Ti, meu coração até Ti, para que eu me erga nesse momento, para que na verdade o Senhor me sustente nesse momento. O mais importante é a raiz, é o coração. E eu sei que às vezes nosso coração é atacado com toda seta de pressão, de luta, de pecado, de situações que a gente não sabe nem porquê. Mas deixa eu dizer algo. Nosso coração é de Jesus. E hoje você vai dizer, Senhor, meu coração é Teu. Eu estou em Ti. Eu estou firmado do Senhor. Eu vou ver o Senhor fazer. Eu não estou falando aqui de posição, não estou falando de título, não estou falando nada dessas coisas. Estou falando de manter um coração para Jesus. Nós precisamos ter o nosso coração em Jesus. Em Jesus, amém, irmãos? Vamos orar nessa hora. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera na minha geração, no meu tempo. Eu quero produzir frutos. Eu quero dar frutos. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, se move aqui hoje nesses corações. Senhor, traz de novo o ânimo, traz de novo o vigor, traz de novo a força espiritual. Traz, Senhor, a ousadia, traz de novo, Senhor, a esperança, traz de novo a fé. Oh Espírito de Deus, tira toda a amargura, Senhor, tira toda a dor, tira toda a ferida. Oh Espírito Santo de Deus, Xandarabacá, Xandarabá.